O assunto hoje é treinamento aplicado à dança. Então, hoje nós vamos falar sobre o capítulo do professor Leonardo Cordeiro no livro Dança, na Arte, no Esporte e Educação. É um livro que é composto de vários capítulos, cada capítulo de um professor da pós-graduação de Dança, Arte, Esporte e Educação. Então, está aqui comigo, Leonardo Cordeiro, bem-vindo. Muito obrigado. E aí? Bom, queria que você falasse, porque o teu capítulo, eu considero assim bastante importante esse tema do treinamento adaptado à dança, porque assim, não tem quem não use, né? Sim. Precisa. Então fala um pouquinho, qual que é o mote? Essa ideia surgiu, né, naquela nossa conversa sobre treinar, dançar e como elaborar isso de uma maneira mais, vamos pensar assim, uma coerência entre o objetivo e a prática, né? Uhum. Porque a grande pergunta era essa: o que a gente faz que de fato dá resultado ou não, né? E como que a gente melhora isso? Não, né? e exatamente, porque essa coisa da coerência é tudo. A gente vê muita gente querendo um resultado final X e o processo Exatamente. totalmente equivocado, né? Vamos combinar? Exatamente. E dentro da educação física nós já tínhamos, né, assim, referenciais teóricos que nos davam respaldo de avaliação, de prescrição, de controle de carga, de volume, intensidade, né, dos princípios de treinamento, coisas que são muito antigas, né? Sim, E verdade. aí, por que não usar isso dentro do ambiente da dança, já que nós estamos trabalhando corpos com demandas energéticas intensas, com sobrecargas de treinamento, né, tanto de variações quanto de sobrecarga mesmo, né? Imagina 2, 3, 4, 5 horas praticando, repetindo aquilo. Por que não planejar, né? Por que não organizar? Por que não controlar volume, intensidade, sobrecarga? E por que não avaliar isso, né? Para saber se o que você está fazendo, de fato, está funcionando, né? Não, e tem que acompanhar mesmo, porque um trabalho errado reduz a vida útil do bailarino. Exatamente. Quer dizer, de novo, não é inteligente, né? Não, não é. E falando em companhias profissionais, eu acho que isso ainda é mais sério. Então, eu queria que você falasse um pouco nesse assunto. Esse assunto é muito importante para o profissional. Fala um pouquinho a respeito disso, Léo. É um nicho tão importante. Pois é, nós temos até é a proposta do nosso curso, né? Dança, arte, esporte, educação, são muitos âmbitos onde a dança atua. Né? Sim. E um deles é a dança de performance, né? Voltada para a performance. Seja ela amadora, profissional ou até num nível mais elevado, né? Então, nós temos no Brasil companhias, né, seríssimas que desenvolvem trabalhos competitivos há muitos anos e são referências dentro do... De nível internacional. Exatamente, né? Então, como é que essas pessoas trabalham, né? Por que eles são referência? Por que eles conseguem competir a um nível internacional e outras companhias não conseguem, né? O que será que acontece? Será que é só o fomento? Será que é só o incentivo? Ou será que existe um trabalho diferenciado, né? Sim. Eu convivo com alguns profissionais que competem ou com profissionais que treinam alunos para competição na dança, né? Que são meus amigos e tal. E a gente troca muita figurinha nesse sentido. E a gente vê que o treinamento ele é totalmente diferente, né? Para alguém que quer competir, para alguém que quer vivenciar essa experiência esportiva de rendimento, né? Seja ele num nível mais iniciante, amador, enfim, profissional. Então, a gente precisa conversar sobre isso para que os profissionais consigam direcionar os alunos. Que a grande dúvida é, o que eu faço com um praticante, um aluno, que tem um potencial né, esportivo, vamos dizer assim, mais avançado. Né? Sim, mas mesmo as grandes companhias que não participam mais de competições, mas fazem os grandes espetáculos a nível internacional, também é a mesma lógica, não? Pensando em rendimento, em saúde, em prolongamento da vida útil. Sim. E pensar que, assim, até o atleta, quando ele vai competir, ele planeja o treinamento dele para que no dia da competição ele esteja no ápice da performance dele. Claro. Porque ele não consegue manter a performance todo o tempo, todo dia, a qualquer momento. Né? Sim, tem que ter esse cálculo justamente de encontrar... Tudo isso é planejado, né? Sim. E aí você imagina,
o bailarino ou dançarino que vai se apresentar. De repente, ele vai ter um espetáculo ali naquela semana ou naquele mês. Ele precisa estar no ápice do rendimento dele naquela semana, naquele mês. E não uma semana antes, um mês antes. Sim, porque grandes companhias é temporada. Exato. Não é pouco, né? Exatamente. Ou casos, por exemplo, essas grandes companhias que se apresentam por semanas seguidas, né? De repente, Exato. você precisa ter um condicionamento, uma qualidade técnica Sim. que perdure esse tempo, essa temporada toda, né? Sim. Então, sei lá, um exemplo, Circo de Soleil, sei lá, vamos nem usar a dança, mas eles vêm Sim, se apresentam semelhante. um mês inteiro, né? Então você tem que render um mês inteiro para se Claro. apresentar com qualidade, com técnica. E a dança também é assim, né? Claro. E o que eu vejo também, recentemente eu ouvi, tem que ver que os bailarinos não têm condição, as companhias não têm condição de sustentar todo esse suporte que o bailarino precisa, tal. Mas, assim, já existe, vamos dizer, já estamos um pouco melhores, porque as grandes companhias hoje já têm um departamento de fisioterapia, um suporte de profissional de educação física, isso já está muito mais presente. Mas e aquele competidor do eu sozinho? Sim. O que nós discutimos muito na pós-graduação com os alunos é, num primeiro momento, se esse profissional tem uma qualidade de conhecimento mesmo, capaz de gerar uma turma ou, né, uma equipe que seja competitiva. Essa é a primeira coisa que a gente tem que... Né, porque às vezes acontece do profissional levar um grupo que não está preparado. Né? Sim. Então, primeira coisa. Um segundo momento, a gente fala... Esses recursos, eles são relativos de acordo com o âmbito, né, o ambiente onde esse professor está inserido. Uma vez que eu não tenho recursos, vamos partir do pressuposto que eu não tenho recursos. Eu tenho como usar as ferramentas que a gente já utiliza no dia a dia, formas de treinar, um exemplo, né? Formas de como elaborar essa prática para que eu consiga obter uma melhor performance. Então, vou te dar um exemplo prático. Boa. Então, hoje a gente fala muito, né, na educação física sobre treinos de mobilidade, treinos de flexibilidade, auxiliando no treinamento de força. Né? Sim. Algumas coisas do treino funcional. Né? Isso não requer de você uma estrutura de diversos profissionais para atuar na sua turma, né? Na sua equipe. Sim, mais disciplina, né? Sim, e conhecimento. Né? Porque se você tem, mesmo que seja um conhecimento pequeno, né? Eu brinco que algum conhecimento, algum referencial é melhor do que nenhum. Né? Então, se eu tenho algum conhecimento, eu já consigo mudar a minha prática. Eu já consigo elaborar um planejamento diferenciado. Né? Então, se eu tenho recursos de informação mesmo, né? Que é o que a gente tenta passar no nosso curso, né? Essa integração dos conhecimentos. Porque a gente vê que a pessoa aprende um estilo, ou uma técnica, ou uma forma de trabalhar e só faz aquilo. Né? E o que Repetição. Exato. E o que a gente vê quando a gente pensa em performance é justamente essa integração dos conhecimentos. Claro. Se eu não tenho como sustentar um profissional ou outros profissionais para atuar, eu preciso buscar pelo menos o básico, né, desse conhecimento para agregar na minha prática. E aí, olha, o que o Leonardo está falando é muito importante, porque, assim, foi o tempo que o carão funcionava. Hoje, quem não tem disciplina, quem não tem informação, está fora. Né, Léo? Não é isso? Fica perdido, né? Essa coisa de sustentar com carão, vamos lá. Eu ouvi isso muitas vezes na televisão, sabe? Então, a pessoa não pesquisa, a pessoa não tem essa disciplina, essa organização, porque não tem informação também, sim. sabe? E aí, não, é seguro no carão. Não, até quando? E vamos pensar assim, se eu treino muito uma coisa, né? Um exemplo. Com certeza, você vai chegar num limiar, num limite de rendimento que você vai precisar desenvolver outras habilidades. Né? Vou te dar um exemplo. Você é muito flexível, vamos pensar assim, né? A pessoa é muito flexível. Ela vai transitar num determinado momento da prática dela, conforme ela vai evoluindo, em que ela vai ter necessidade de treinar força. Por uma questão de segurança, por uma questão de saúde, por uma questão de prevenção de lesão. Sim. Né? Então, como é que uma pessoa extremamente flexível se mantém, né, rendendo por mais tempo?
né? Então, não dá mais para a gente ficar pensando só dentro de um nicho, né? De uma caixinha. A gente precisa trocar informações com outros profissionais. É necessário, né? E agora eu queria saber de você o seguinte, porque eu vejo coisas no Instagram que eu fico muito nervosa, eu queria saber se você também fica e se você vai lá e escreve alguma coisa. Às vezes. Porque assim, é muito comum na minha área, que é a dança de salão, eu vejo os casais dando exemplo, mostrando como eles trabalham, repetindo 50 vezes o mesmo salto, passando. Então, o cara carrega a mulher 1000 vezes, fazendo a mesma levantada de perna por cima, dando a volta. Olha, nós estamos treinando. E é só a repetição do movimento em si. Aí eu fico assim, gente, quando que vão entender que tem outras formas de fazer isso? Exatamente. Essa é o que eu chamo na nossa disciplina de coerência de movimento, né? Por que que eu vou insistir numa coisa que tem um resultado pequeno, né? Sim. A evolução, ela é limitada. E quando você começa a avaliar, né? Aí a gente cai novamente nessa questão do conhecimento. Porque se eu não tenho recursos para avaliar o que está acontecendo ali, o que está faltando, se é uma questão de força, estabilidade, potência. E não tem ninguém para olhar, né? É aquela coisa, eu sou autodidata, como se isso fosse bonito. Não, a gente precisa de um treinador, de alguém que olhe. Ou mesmo que seja um avaliador, né? Claro, sim, alguém que possa olhar e realmente dar uma opinião consistente, mas o que eu vejo é isso, eles estão repetindo até lesionar. Sim, porque é isso, né? Porque você imagina assim, pensando na performance, nós queremos sempre o melhor resultado com o máximo de segurança, né? Então, eu não posso simplesmente repetir algo que não está bom, achando que ele vai melhorar. Assim, chega a ser incoerente, né? Então, se eu tenho uma necessidade, uma demanda técnica a ser corrigida, e eu não sei qual é, eu só vou insistindo naquilo, eu posso melhorar aquela demanda, sim, mas eu posso piorar outras. Claro. Né? Eu posso agravar condições que eu nem sei que existem, né? Então, muitas vezes, até quando a gente fala sobre dor, né? A gente fala que a dor que aparece, geralmente, não é a causa da dor. Né? Claro. Ela vem de uma outra estrutura que está deficiente, que está, né, com movimento disfuncional, ou, né, qualquer outra questão. E, normalmente, a dor que a gente sente, né, que o cliente, o paciente sente, não é necessariamente a causa. Né? Então, isso acontece com o treino também. Eu preciso corrigir um movimento, mas eu não sei se a fraqueza, a limitação, a alteração da função daquele movimento está ali. Eu não sei. Sim, então, você agora, como uma pessoa que treina, como um personal trainer, você localiza essa dor, você faz todo esse trabalho, como é que é? Agora eu estou fazendo a propaganda do trabalho, porque você tem muita coerência do que você fala, você tem muito conhecimento, então eu queria que você falasse um pouco do que você faz nesse sentido. Sim. Você falou da dor, acho muito importante. Eu brinco que assim, a gente vai tentar sempre buscar ambientes. O que isso significa? Né? Parece meio estranho. Toda dor, ela nasce de um ambiente favorável para a dor. Né? Então, eu tenho uma estrutura, e aí a gente vai colocar a estrutura como ossos, ligamentos, tendões, músculos, fáscia, o que for, né? Toda a estrutura do corpo. Em algum momento, eu gerei um movimento disfuncional. Seja uma postura. Aqui, por exemplo, vamos supor que eu vou trabalhar nessa posição aqui bastante tempo do meu dia. Naturalmente, pelas minhas forças, a minha postura, o meu jeito, minha personalidade, comportamento, a altura do microfone, expressão que eu quero passar, eu vou gerar uma postura que vai me favorecer para aquele rendimento. Sim. Vamos supor que eu sentei aqui e eu achei mais elegante ou, né, bonito ficar com o braço aqui assim. Mas você está torcido, bem ou mal. Eu estou torcido.
né? Eu estou projetando Eu também. um peso maior em um dos meus pés, estou projetando mais peso em uma parte do meu quadril, da minha pelve, e estou gerando uma torção e uma curvatura, né, lateral da minha coluna, do meu tronco. Isso não é fisiológico, né? Porque eu estou visando até uma performance, né? Vamos pensar assim. Claro, um resultado aí para a câmera. Exato. Eu estou criando um ambiente favorável para essa performance, mas ao mesmo tempo eu estou criando um ambiente desfavorável para a minha fisiologia. Isso acontece com tudo. O tempo todo. O tempo todo, né? Então a gente fala que o corpo saudável é um corpo que se adapta a vários ambientes sem se fixar em nenhum. Claro, né? mas se você fizer isso todos os dias, aí vai. E a vai mesma ter coisa é o problema. treinamento. Se eu quero treinar visando, sei lá, eu quero aumentar o meu peitoral, né? Eu vou gerar esse estímulo, eu vou potencializar esse estímulo, ele vai desenvolver. Mas se eu não tiver, né, uma coerência das outras estruturas que envolvem, né, por exemplo, minha caixa torácica, eu posso sobrecarregar o meu ombro, eu posso sobrecarregar o meu braço, a minha cervical, né? O meu próprio peitoral pode começar a gerar alterações de movimento por excesso de força, num desequilíbrio entre musculaturas dorsais, musculaturas do ombro, né? E aí, né? Às vezes eu nem sei se isso está acontecendo, né? Mas eu estou ali treinando, insistindo, 2, 3, 4, 5, 10 anos, vai gerar alguma alteração, né? Só que se eu pensar só no aumento da massa muscular, eu vou falar, nossa, estou muito bem. Mas quando eu olho para outras estruturas, e assim, é quase uma relação direta. A pessoa, em algum momento, ela vai sentir dor. Ela vai sentir algum desconforto. E aí já nasceu o ambiente favorável para uma lesão. E aí a gente começa, né? A nossa ideia como profissionais, que é o que eu faço, né? Eu tento avaliar esse ambiente e direcionar a pessoa para um ambiente mais favorável ou menos lesivo, né? Menos doloroso, mais seguro, né? Então a gente vai criando estratégias e muitas vezes essas estratégias combinam técnicas, né? Um exemplo, eu trabalhei muito tempo com Pilates. Talvez por outra eu vejo que o aluno precisa de um estímulo que o Pilates me atende bem, eu passo lá uma sequência, uma rotina para ele fazer. Tá. Isso é o teu repertório, né? É. Que é enorme, né, Léo? Aí facilita, sim. né? Porque você vai buscando conforme Exato. a necessidade. Mas isso também nasceu de uma demanda dos próprios alunos, né? Assim, eu comecei a ver as dificuldades dos meus alunos e eu não conseguia resolvê-las. Gente, eu preciso aprender alguma coisa que atenda. Então, hoje, depois de quase 20 anos fazendo isso, a gente consegue identificar com mais clareza, com mais facilidade, já captar, né, aquele feeling do que está acontecendo e fica muito mais fácil. Mas para quem está começando, vai ter que, né, suar um pouquinho a camisa. Mas a gente entende que o ambiente da dança, e assim como o ambiente do treinamento, ainda carece desse tipo de abordagem. A gente ainda é muito, vamos dizer assim, fiel a uma caixa, né? Então, parece que é uma traição, né? Sim, sim. Eu quero saltar bem, então eu fico saltando. Exatamente, né? exatamente. Era um pensamento bem encaixotado. Ou às vezes você tem lá uma alteração, a pessoa vai fazer um agachamento. Ela tem uma alteração da posição do tronco. Normalmente, ela vai associar ao quadril, joelho, no máximo o tornozelo, quando associa. Mas, às vezes, a pessoa só tem fraqueza de tronco. Né? De core, né? O tão famoso core. Aí você fala para a pessoa, para melhorar seu agachamento, você tem que fazer abdominais. Sim. A pessoa acha que você é maluco. Sim. E no balé isso é muito recorrente mesmo, né? Problema de salto ou de giro, às vezes é o tornozelo fraco. Tornozelo. E as pessoas não olham, né, para isso. Isso é muito comum. Exatamente. Imagina, a pessoa não consegue saltar. Né? A gente fala, vamos pensar tecnicamente. O salto é uma tripla extensão de quadril, joelho e tornozelo. Se a pessoa não salta, a probabilidade de uma dessas articulações ou dessa cadeia, né, que faz esse movimento, que é a mesma... Que é toda amarradinha, assim. Que é a mesma cadeia que agacha. Sim. Que é a mesma cadeia que senta e levanta, né? Alguma coisa está acontecendo ali que não está funcionando, né?
de repente você avalia e identifica que está tudo bem, então você vai ter que avaliar as outras estruturas. O tronco, né? Posicionamento da cabeça, controle de movimento, sei lá, coordenação. Mas a gente vai eliminando as alternativas que podem ser mais recorrentes. Fica muito mais fácil de você trabalhar. Claro. Você não perde tempo, Claro. você não vai exaurir aquela estrutura, aquele corpo, e ainda vai conseguir ter parâmetros, né? Que eu acho que a grande dificuldade é a gente conseguir usar os parâmetros. Por quê? A partir do momento que eu avaliei e eu sei o que eu preciso avaliar, eu já eliminei boa parte das possibilidades. Claro. Né? Então, fica mais fácil de corrigir, de gerar performance, de me manter mais seguro, de me manter mais longevo e treinar mais e melhor. Né? Claro. Não, excelente. Então, é assim, olha, tá curioso, quer saber mais sobre treinamento adaptado à dança? Tem que procurar o professor Léo Cordeiro. Para isso, vai ter o livro também, o capítulo dele. Mas, enfim, a gente super recomenda o livro na questão que a gente tem ótimos profissionais, né, com bastante tempo e experiência, escrevendo ali com base científica. Então, é isso que faz a diferença. E é isso que a gente recomenda para vocês. Então, Léo, muito obrigada. De nada, eu que ótimo agradeço. Te ouvir. E ficamos por aqui, gente. Obrigado, Dança Sem Filtro. Encerra mais um podcast com vocês.